Bem, pessoal, vamos dar início às perguntas. As pessoas que quiserem perguntar, por favor, dirigir à mesa, à direita, onde o microfone está lá. A pergunta tem 2 minutos para ser feita. Eu vou chamar as pessoas de 3 em 3. Tá? Primeiro é o Luiz Edgar. Você vai ter 1 minuto e meio para perguntar. Doutora Nares, caso o senhor chegue à Prefeitura de São Paulo, provavelmente, como o seu partido não tem uma grande representação na Câmara, vai ser muito difícil para o senhor conseguir governar sem um apoio do seu partido. Eu quero saber como o senhor vai fazer para acabar com a corrupção e conseguir governar sem o apoio do seu partido de pessoas confiáveis, assim. Muito bem. O senhor, primeiro, obrigado pela pergunta. Eu ouço isso há 11 anos. O senhor, que é jovem, era uma criança. Há 11 anos eu ouço a mesma coisa. Quer dizer, não, estou criticando, mas é que eu ouço, veja a pergunta. Veja o senhor, quando o senhor Excelência Vicente Collor assumiu, o partido que ele nem criou, o PRN, era egresso de um outro chamado PJ. Ele não tinha nenhum deputado federal. Nenhum. E apenas, e não se pode negar, ele tem uma palavra forte, ele foi mudando. Fez exatamente o que ele quis. Ele fez o que ele quis contra o Brasil. Isso aqui é pior. Ele fez. Quando ele saiu, não foi por causa. O impeachment não foi com a imprensa que ele não foi nada disso. Foi porque ele começou, petulante, arrogante como a querer reagir ao comando alienígena. Por isso, não sei se o senhor viu o debate, ele disse: eu não sou. Para que disse? Banana, chamou o presidente. Porque na verdade, conta-se que ele começou a reagir. E sua excelência, o presidente entregar tudo. Então veja bem, o senhor que me fez a pergunta. Diante de um comando forte, de um chamado forte, a frase não é minha, é de Pietro Baldi, até a pedra responde. Veja o senhor, se eu não estou ligado a nenhum grupo empresarial, nenhum, se o que gasto para minha campanha é fruto do meu trabalho, dando aula de ensino, se, veja o senhor, nos 11 anos que se passaram, eu dei prova inequívoca de que não quero pertencer ao sistema que é Estado. Por que o senhor crê que eu não governaria? Admitamos a prefeitura, que é menor. Eu faria até pesquisa hoje para isso, meu bolso, para ver o que é que há de real. Quer dizer, 1,2 era o real, que realmente nem sabiam. Após a pesquisa eu saltei. É o GPP, o grupo que fez para mim. Mostrarei na televisão. Saltei para 3,6. E não é verdade também o que estão dizendo o resto. Tudo é falso. Quer dizer, há um aumento de total, a média de 10 dos maiores, 25 a primeira e 7 os outros. Isso após o debate, claro. Então eu digo o seguinte: se chegar, eu não sou petulante, se vou chegar, nunca disse isso. Se tivesse 3 minutos, acabava a missão, não tem dúvida. Igualdade de condição, acabava. Igualdade de condição. Agora, com 30 segundos. E o outro com 8 minutos. Chega com 8 minutos, está todo mundo dançando, correndo de mão dada, né? Dá para chorar. Copiosamente chora. Eu não chorou antes, há 30 anos no poder, só agora começa a chorar. Bem, então entenda o senhor. O governo reflete. Eu estou me dirigindo ao senhor, é para o senhor mesmo. O governo reflete o seu governante. Quando se fala de ministros, veja o senhor, todos os ministros que estão refletem a excelência do presidente, ou refletem ou saem. Entenda? Todo o sistema é harmônico. Eu estou falando, os senhores estão em silêncio porque há interesse em ouvir, senão está uma bagunça generalizada. Se o que eu estivesse falando não tivesse fundamento nenhum, estava todo mundo aí, já tinha sabido, etc. Então, quando o senhor entra no avião, o senhor vê se é de uma companhia aérea séria ou se é de quinta categoria. Pelo barulho de uma carruagem, o senhor vê quem vem dentro. Estou diversos exemplos. Todo o sistema é harmônico. Admitamos, eu assumo, muda tudo, doutor. Tudo. Muda instantaneamente. Sabe que chegou a coisa séria. Acabou a gracinha. Corrupção não é causa de nada. Corrupção é consequência. E por isso chama a imprensa de podre. Podre de ouvido. Por quê? Porque ela só mostra a corrupção que está antes da corrupção. Isso o senhor entende? Existe a corrupção que existe antes, atrás disso, algo que propicia que ela exista. Não adianta pegar, não vou citar não, o senhor juiz botar o retrato, isso não adianta nada. Aquele senhor que está sendo procurado é um indivíduo contrário, cujos interesses contrariam a nação, tudo bem, ele errou. Mas por que tanto estado? Ali avale. Aquilo que eu lhes mostrei é infinitamente superior a esses roubinhos de vereador da Câmara. Infinitamente, o senhor está entendendo onde eu quero chegar? É exemplo. Na hora que o senhor deu exemplo,
tempo, palavra forte, tudo muda. E muda porque não tem outro jeito, que tem que mudar. O senhor sabe o que muda? Porque pouco a pouco todos vão perceber, ou eu fico do lado desse sujeito, ou eu vou ficar mal. O que é que todo político quer? Todo vereador quer ser reeleito, claro. Porque ele saltou de uma condição de anonimato para uma condição de prestígio. Um vereador de São Paulo é poderoso. O senhor está entendendo? Então, na hora que o senhor chega ao poder, se o senhor realmente quer mudar, e o senhor mostrar no primeiro ato que o senhor quer mudar, tudo vai mudando pouco a pouco. Exatamente como os costumes mudam quando o exemplo forte. Essa é a minha resposta para o senhor, que na verdade eu venho dando há 11 anos. Ninguém precisa ter 100 deputados, 200. Não, não. O que cada deputado quer é ser reeleito. O que cada vereador quer, o que está agora. Se eles virem que a regra do jogo todo se adaptam, porque ser vereador é muito bom para eles. O senhor entendeu o que eu quero dizer? É uma resposta. É ação, é exemplo. É o exemplo, é a coerência. Se eu aqui diante dos senhores estivesse dizendo coisas diferentes do que eu tive atenção, já começava a ter esse crédito. Quer dizer, então tem que ser coerente, tem que agir, tem que mostrar para a população que é o comando firme. E aí, acredite-me, eu sou, com a permissão do senhor que está coordenando, eu era presidente da Sociedade Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, em 86, e quis fazer uma campanha contra o fumo. Onde ela deve ser feita? Não com o fumante, isso é difícil de deixar. É com o jovem que ainda não fumou, garoto, pré-adolescente, adolescente. E disseram para mim, o senhor vai conseguir. Tudo bem, vamos ver se não. Chamei colegas médicos. Eu consegui, veja, o senhor que é jovem, 98 médicos, 98, para me darem um dia de graça, ainda todas as escolas do Rio. Naquele tempo eu não estava no vídeo. 86, eu entrei em 89. Alguns eram crianças, não mais lembro, meu nome é Ernesto, tudo começou. Pois é, a gente que lembra de 89. Pois é, em 86 eu não era político, eu era presidente de uma sociedade médica. E fiz a campanha contra o fumo. Fomos a 98 escolas. O senhor sabe para quantos estudantes nós falamos? 45 mil estudantes. E aí eu fui ao governo. Mas eu ainda era ingênuo, apesar de ser um homem de quase 50 anos, eu era ingênuo. Eu fui pedir para o secretário de saúde, puxa, vamos fazer um movimento, sacudir o Rio de Janeiro. Ele teve alguém. Não sabe o que é tão fácil. Os colegas querem fazer isso. A maioria das pessoas, acreditem, quer o bem. A maioria de nós, mesmo de deputados, a maioria quer o bem, o que falta é feito. E aí eu fui ao secretário e tudo acabou naquela palestra, não houve mais nada. Aí eu comecei a ficar irritado. Falei, meu Deus, sabe, não estou gastando nada, só quer fazer. Eu queria que, se fossem feitas palestras, eu não podia mais, tinha que pagar os colegas, né? Por uma vez, vai ser. E sem as escolas, mostrar para o adolescente que quando ele põe um cigarro na boca, é igualzinho o que ele está fazendo a pôr a boca num cano de descarga de automóvel. Igualzinho. Mostrar para ele que o monóxido de carbono destrói o mundo. Eu não vou cansar desse assunto. Quer dizer, mostrar que o fumo eu ver agora, 11 anos depois de excelência do ministro da Saúde, que não tem nada a ver com saúde, nada com isso. Sua excelência começa o processo. Tudo bem? Perguntaram, está certo? Está. Se realmente ele estiver pensando nisso, ótimo. Será que está? Não sei. Não sei. Vamos ver. Se realmente houver mobilização, essa é a resposta. A mobilização da maior força de todas, que é o povo. É o que eu tenho a responder para o senhor. Outra pergunta. Próximo é o Bruno e o Márcio também já se perguntou. Boa noite, Eternes. Boa noite, senhor. Se é no estado de domingo, os skinheads voltam à cena e assustam a cidade. Ok, o senhor deve ter lido. Não li, mas ouvi. E tem aqui, quem são os skinheads? White Powers e carecas do ABC. Preconceitos. Homossexuais, negros, judeus, nordestinos e imigrantes. O que pensam? São nacionalistas, votam no trono. Eu quero... Tá certo? Pode falar. Bom, por mais que não tenha ligação, queria até que o senhor comentasse se há alguma ligação, pode ser ideológica ou ligação Faça a sua pergunta. entre o Prona e esses grupos, ou até o que o senhor pensa da imagem do Prona envolvida nesse tipo de reportagem. Perfeito. Qual é o nome do senhor? Senhor Bruno, preste atenção. Eu defendo de brancos, negros e índios. Só para caracterizar bem. Dá para ver pela minha fisionomia e pelo perfil ectoscópico dele. Ectoscopia quer
ter visão externa. Bem devagar para responder com clareza. Jamais, senhor Bruno, desde que criei essa estrutura, jamais, em nenhum momento, houve qualquer pronunciamento de natureza discriminatória. Jamais. Não há interesse, nunca houve da imprensa, em divulgar o projeto nacional. Mas eu começo o primeiro parágrafo que eu mesmo escrevi. Eu não tenho ghostwriter, escritor fantasma, eu escrevi. O que souber na televisão, eu escrevi. Pois bem, eu escrevi o primeiro parágrafo do projeto nacional assim: nós, veja, brasileiros de todas as partes do Brasil, de todos os credos, de todas as raças, quer dizer, querer atribuir a mim pensamento nazista é algo que eu respeito, claro, o senhor tem todo o direito de qualquer pessoa, mas defender a pátria não tem nada a ver com ser nazista. Defender o solo pátrio e a riqueza da nossa nação não tem nada a ver com pensamento nazista. Eu abomino o que esses rapazes fazem. Eu jamais aceitaria que se batesse como um deles fez. Pelo menos apareceu no jornal, matar uma pessoa porque nasceu no Nordeste. Eu vim do extremo norte do país. Compreenda quão sem sentido é a acusação que de quando em quando se faz, apenas porque eu tenho palavra forte. Meu Deus, é um crime o Criador ter me dotado de palavra forte. É um crime eu acreditar no que eu digo. É um crime eu querer um Brasil livre de tudo que eu lhes mostrei. Isso não tem nada a ver com o nazismo. Se o senhor ler textos de Hitler, e eu li, ele, por excelência, ele acreditava que a raça alemã era superior. Eu não vejo superioridade em nenhum grupo racial. Perdoe-me, sou professor de medicina. Nunca vi. Não há nenhuma argumentação legítima, que permita alguém dizer que é superior a outro, que é branco, negro, amarelo. Não existe isso. Isso é profundamente falhado. Os estudos odiernos, em que se documenta o mapeamento das bases nitrogenadas da molécula de DNA, mostra que todos nós, queiramos ou não, somos egressos de um grupo que veio da África. Queiramos ou não. Então isso é tolice. Esses rapazes, eu, sabe, ouço falar tudo mais deles, mas veja bem, e já cruzei até com um motor deles uma vez, esses rapazes são extremamente, deixa eu dizer a palavra correta, extremamente deformados nesses conceitos. Eles creem que a melhoria da condição de vida de São Paulo e de outros lugares é tirar daqui que é nordestino e só sul. O senhor está entendendo? Veja a clareza do que eu estou falando. Jamais eu disse isso. Agora, aqui um ou outro órgão de imprensa, como eu falo firme, e falo da empresa, claro, que ela é serva do poder. Serva do poder, que na verdade é um poder menor. O poder do país obedece ao sistema financeiro internacional. Como eu digo isso com clareza, é natural que se queira. O senhor está entendendo? Eu estou explicando só com toda a clareza. Não tem nenhuma vinculação. Se eles dizem que votam em mim, o problema é deles. Não tem nada a ver com isso. Aliás, eu cheguei aqui e você pedi voto em mim. Jamais, em 11 anos eu pedi voto a alguém. Jamais. Observe os pronunciamentos. Eu digo assim: se o senhor acredita em mim, se o senhor crê que eu estou dizendo a verdade, de 56, é o que eu digo, se acredita, eu não peço. Na verdade, para mim, o processo é um sacrifício. Porque eu era um professor de medicina, bem situado, respeitado pela minha classe. De uma hora para outra, indignado, resolvi entrar nessa imundície, que só tem o espelho, que só tem o presta para a população. O que é pior é a escória, o que não presta. É o pó de arroz, é o cinismo, é a mentira. Entrei no processo, e ao entrar, comecei a perceber que eu era um idiota completo. Porque eu não sabia o que era isso. Estou sendo sincero, não sabia o que era o processo político. Eu não sabia do jogo de interesses terrível. Eu não sabia que a hipocrisia para você. Eu não sabia de nada. Estou sendo sincero com o senhor. Eu não tinha ideia. E fui levando palmadas, uma atrás da outra. Em 94, eu pedi para a população: quem acredita em mim de gente 56? Os senhores devem estar lembrados, eu fui o terceiro mais votado do Brasil. Terceiro mais votado, quase 5 milhões de votos. Passei o senhor Quercia, o senhor Brizola, tinha todo o poder econômico, tinha tudo. Elegi, eu pedi uma senhora aqui em São Paulo, teve 1000 votos. 1000! Não elege nem síndico,
de Alphaville. Nem Síria. Essa senhora foi eleita. Mas não foi ela. Foi o poder do número 56, deu 160 mil pessoas. Eleita. Não sabia quem era. O processo é assim, por isso que o senhor me deu pedir não, apresentado. Posso, colega médico, que será triturada. Aí a gente eleita, triturada. Essa foi a primeira eleição que eu fiz isso para ela. Aliás, é proibido apresentar, não estou do lado, eu cito o nome dela, né? E ela sempre cita. Colega médica, então veja bem, essa senhora foi eleita. O senhor sabe quantas pessoas escreveram 56, secretos, 160 mil? Sabe o que ela fez logo depois? Andou no carro oficial, chegou na porta do hotel, mandou me chamar. Eu falei, o que é isso? Virou deputada, virou importante. E as pessoas diziam, o Venezuela não sabe, está dando para deputada. Eu falei, deputada, essa senhora é semi-analfabeta. Foi líder do pessoal, está entendendo? Rapaz, eu não sabia nada disso. Essa senhora foi expulsa depois. Depois elegiu o federal, saiu. Depois elegiu três estaduais, saiu. É uma luta terrível, terrível. Mas eu sou teimoso, igual aquele bicho quando eu vou brigar. Eu perdi imóveis, perdi joia, perdi meu dia, perdi até meu casamento. Minha esposa disse, não aguento mais. Foi sincero, não aguento mais. Ela é procuradora-geral da Justiça Militar, primeira mulher na história do país. Seríssima. Lá em Brasília, ela disse, não aguento mais, você está se destruindo. Você passou a vida estudando para ser político? Não. Eu passei a vida estudando para servir o meu país. E é o que eu vou fazer. Eu farei isso, não tinha dúvida. Isso eu vou fazer porque eu não existe hoje. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada. Aqui na televisão, nada. Nesse momento, nada. Discordo todo. Agora, deixa eu perguntar uma frase que eu falei aqui de homossexualismo. Outra coisa. Eu condeno o aplauso ao homossexualismo. É uma atitude de um indivíduo que tem o direito de ser, antes que alguém pergunte, já gosto. O indivíduo tem o direito de ser o que ele quiser. O que ele quiser. Eu respeito o direito de todas as pessoas. Agora, a atividade homossexual é contrária às leis da natureza. E não há aqui, desculpem, público para discutir o assunto. Eu disse para a Maria Gabriela, chame médicos para discutir comigo. Médicos, Deus está. Veja só, a natureza fez os seres para se reproduzirem, não só humanos. Homem e mulher são plasmados para se completarem, não dois homens. E eu disse, quando esses indivíduos, esses senhores, porque eu tenho respeito, mas se o senhor tirar um pedaço do braço, do osso, do olho, de qualquer grupo celular e estudar, em microscópio, ele vai continuar, se ele for homossexual, mas ele vai continuar sendo homem até morrer. Ele não muda aquilo que a natureza fez. Ele foi prótese, silicone, ele faz tudo, mas ele não muda o interior dele. Então isso não deve ser um aplauso. Está errado e não sou eu quem pensa assim, não sou eu. Ir para a televisão e aplaudir isso. Esse cidadão tem o direito de ser respeitado, existir como cidadão, mas não fazer com que uma criança de 8 anos, onde a sexualidade está começando a se firmar, a dizer que isso é natural. Isso é natural, isso não é variante do normal. Isso é uma aberração de comportamento que precisa ser respeitado. Tudo bem. Sou contra totalmente isso que o senhor fez. Totalmente. Acho que fica claro. Totalmente. Jamais participaria ou participo ou participaria de uma coisa dessas. Claro. Está claro, senhor? Próxima pergunta. É o Márcio e depois a Ricardo. Não, senhor, cuida de mim. O senhor que é o coordenador. Ó. Duas ao mesmo tempo, tudo bem? Posso fazer duas perguntas? O que o senhor está fazendo? Boa noite, doutora. Boa noite, senhor. Eu gostaria de saber do senhor qual seria a posição do G7 se o senhor assumisse a presidência e se o senhor puder também comentar qual a opinião do senhor em relação ao Ciro Gomes. Senhor Ciro Gomes. Pois, eu não gosto muito de falar de pessoas em particular, mas vamos lá. Primeiro o G7. O G7 é a fachada. Cadê o senhor? Ah, tá frente. Veja, senhor, o G7 é a fachada do sistema financeiro internacional. Esse assunto eu estudei muito. O sistema financeiro internacional é um polvo, é um octopus, cujos tentáculos estão no mundo inteiro. E ele se exprime através de diversas fachadas. Uma delas, não riam, porque dá para rir, é a ONU. A Organização das Nações Unidas é uma fachada. Nada, não tem nada com as Nações Unidas. A ONU é o órgão do sistema financeiro, é o Banco Mundial. A Unicef. Na verdade, essas estruturas aí estão porque elas conseguem eleger governantes dos países menores, eu digo em poder, não em tamanho como o Brasil. Elas conseguem eleger representantes que são servos, lacaios.
O senhor perguntou qual seria a única posição possível, a única ruptura. A ruptura não é a luta armada. A ruptura é dizer assim, senhores, as regras do jogo estão mudando. Só isso. Ninguém pode obrigar-nos, veja o senhor, a fazer o que nós não queremos. Ninguém faz isso. Ninguém obriga um país a fazer o que ele não quer. O senhor pergunta, mas como é que nós fazemos então? Porque os meios de comunicação estão sob controle total. Quando o senhor liga a televisão a qualquer hora do dia ou da noite, o senhor vê programas de sexo, que são, não vou negar, eu sou um homem normal, como qualquer outro, quem não gosta de ver as curvas hiperbólicas, assintóticas aos eixos da penseira? Sou um homem normal. Eu não gosto. Sou um homem normal que não gosta. Qualquer homem que tenha hormônios circulando gosta, e eu gosto. Só um momentinho. Então, os programas de televisão só nos mostram isso. Prestem atenção. Isso faz parte da vida, faz. O sexo compõe a vida, sim. Mas ele é a razão de ser da vida? Não. Não, eu digo, eu mostro seus que não. Todos nós temos atividade sexual, da puberdade até a senectude. Mas nós vivemos um período grande da nossa vida, que é a infância, que está sendo destruída hoje. E o que veio depois dos 65, 70, a senectude, que não existe mais atividade sexual. E a atividade espiritual continua. E será que a humanidade toda chegou onde nós estamos? Será que o salto quântico que nós vemos em ciência e tecnologia foi dado por causa de sexo? Será que foi dado por causa de violência? O senhor está entendendo? Então, os meios de comunicação fazem parte do plano que eu mostrei diabólico. Não é só aqui. Eu estive na Argentina. Eu fiz uma palestra para mais de uma centena de oficiais. Convidado. Fui convidado, eu só vou ao lugar quando convidado. E quando acabou a palestra, um general argentino disse assim: doutor Enéas, o senhor cometeu um erro crasso. Eu fiquei sem graça. Pois não, general, corrija. Tudo que o senhor disse é verdade. Mas o senhor conhece para colocar na língua, general? Disse: não, eu falei português, claro, a minha língua. Tá? Você fala inglês, mas fala a minha língua. A língua da minha terra, da minha pátria. Então, qual foi o erro, general? Disse: é que tudo que o senhor falou não é da sua terra. Tudo que o senhor falou é daqui da Argentina, todo mundo riu. Que é igualzinho. Igualzinho. Brasil, Argentina, México, toda a América Latina, nossos irmãos da Ásia. Entendeu? A África nem se fala, toda a África toda, só a África subsaariana pior, muito pior. Quer dizer, há um poder mundial. Quem é o G7? O G7 é a fachada. Quem são os tolos? Quem manda? Eu citei um. Mr. Johnson. Não tem como esconder. Isso não tem como. Porque começou o movimento da legalização das drogas. Quanto mais drogas, mais violência. Quanto mais drogas, mais irresponsabilidade. Quanto mais drogas, menos saúde. Quanto mais drogas, menos juventude. O senhor está entendendo? G7 é a fachada. É um grupo de poder. Como lidar com ele? Getúlio Vargas tentou. Getúlio Vargas, naquela época, década de 40, veja o senhor, ele deu um empurrão. O grande avanço do Brasil foi entre as guerras, é engraçado. Sabe por quê? Porque, desculpe, logo depois da guerra. Por quê? Porque durante a guerra o esforço do sistema guerreiro é tão grande que eles esquecem de nós. Ótimo, a gente pode fazer o nosso desenvolvimento. Globalização é uma farsa, amigo. Uma farsa. Globalização é mais ou menos como o senhor pegar uma raposa em bandos de pintinhos e dizer: está todo mundo livre. Todos livres. Essa é a globalização. Destrói a empresa, destrói a agricultura, destrói tudo. O nível de desemprego é colossal. Como agir? Sentando à mesa e dizendo: mudou a regra. Não aceita. Por isso que, em 98, eu cometi estultice, quer dizer, burrice, está filmando, vocês não viram, de falar em bomba atômica. Eu tinha 30 segundos. Eu não poderia jamais ter dito aquilo. Eu podia pensar, mas não dizer. É a minha espontaneidade, é meu modo de ser, que me trai. Porque o que eu queria dizer, como estou falando aqui calmo, era que uma nação soberana, ela precisa dizer para o adversário: respeite. Respeite. Não pense que eu vou ficar de braços cruzados e o senhor não invadir. Isso é que eu queria ter dito, não havia tempo. Nossa, essa bomba leva 10 anos. Não é nem para minha gestão, comprei para outro. Mas
alguém que é descendente japonês vai saber do que eu estou falando. Se em 1945 o Japão detivesse o poder nuclear, jamais teriam feito o que fizeram com a pobre cidade de Hiroshima. Eu fui lá. Eu fui e vi. Não fui em 45, que era uma criança, não é demais, né? Mas fui depois, eu não sou Matusalém. Fui depois. Fui em 1980. Eu cheguei a Hiroshima, se algum descendente japonês confirme depois, ou negue o que eu estou dizendo. Andei pelas ruas, ninguém fala. Ninguém toca no assunto. Conversei com motoristas, ninguém toca. Fui ao museu, fiquei arrepiado quando vi aquilo. Aquilo foi uma bombinha de 20 quilotons, jogada numa cidade, quando a guerra já tinha acabado. Já tinha acabado. O premier japonês, Hirohito, já tinha dito que ia assinar o tratado. A rendição já estava declarada. Eles quiseram provar o domínio. Criminosamente, claro que eu sou médico, formado há 30 anos. Jamais pensei como pobres, pessoas humildes diziam: o senhor vai jogar bomba na minha casa? Eu vi isso. Eu sabia que é bom. Meu Deus, eu podia explicar, eu entendi. Eu disse. Perguntou-me o senhor Otto Jonas do Benesso, eu disse: isso eu não sou mentiroso. Ele disse: claro. Mas a construção não era, bastaria dizer assim, então os filhos já passam a respeitar, basta isso. Por quê? Porque eles respeitam a China. Não sei se alguém descendente chinesa sabe. Porque respeito a China. A China é uma potência que será permanentemente respeitada. Por quê? Não é só porque tem mais de 1 bilhão de pessoas. Não, é porque tem um poder nuclear que não mexe com a China. O senhor diz assim: mas o que adianta uma bombinha contra o poder gigantesco? Não, sabe para que serve? Vai dizer assim: olha, deixem-nos em paz. Basta um submarino atômico. Elas pararam também de fabricar. E os senhores também não sabem, mas o Tratado de Não Proliferação, até aquele momento que eu tinha falado, não tinha sido assinado. Imagina, o povo não sabia. Sua Excelência, o presidente saiu correndo para assinar o tratado. Submisso ao capital internacional, passou na hora. Não, isso é o meu básico, doutor Elias está dizendo, porque nós temos que usar dinheiro para educação. Cínico, mentiroso. Educação. O que é que se faz para educação nesse país? Faz nada. Chame qualquer um deles para discutir comigo. Agora, no programa ao vivo, eu perguntei com eles. Eu estudo, há 30 anos que eu estudo teoria de educação. Sabe? Não faz nada. Pelo contrário, está jogando educação na lama. Não está sobrando quase nada. Isso é que eles estão fazendo. O senhor entendeu? Que fachada. Apresentam-se nos fachadas. Nós olhamos para aquilo e achamos bonito, como eu dei o exemplo todo mundo. Mas quem não acha bonito? Né? Mostram cenas violentas. Violência. A gente para ver. Quem não para ver? A cena do jeito pegando um punhal no outro. Claro. Sabe por que a gente para ver? Deixa eu ensinar os senhores. Porque isso mexe com os sentimentos mais primitivos nossos. Todos nós descendemos do homem da caverna. Lá no nosso interior existem esses impulsos. Todos nós. E é por isso que a educação é fundamental. Que é para amarrar, manietar o que existe mal em nós e fazer emergir, brotar o que existe bom. Esse é o processo educacional. É no processo educacional que a gente forma o cidadão, que a gente ensina a criança que ela tem que respeitar a família, os mais velhos, os semelhantes, que ela tem, quando uma pessoa cai na rua, que ela ir, que ela levantar, que ela tem que dar a mão para uma pessoa que é deficiente. A gente ensina a criança a amar o solo que ela vive. É isso que é educação. Entendeu? Ok? Mais um. Desculpa, esqueci, perdão, esqueci mesmo. Ele perguntou sobre um senhor que é... Senhor, detesto, incomoda me falar, mas vamos lá, eu guardo a televisão que é para todo mundo ver. Veja bem, em 1998, esse senhor foi candidato à presidência da República. Qual não é meu espanto quando eu vou procurar o diálogo interamericano? Mostrei no programa agora, no debate. O diálogo interamericano é o órgão onde saiu o consenso de Washington, onde se planejou tudo o que está acontecendo no Brasil e na América, tudo está ali, tudo. Privatização, destruição do Estado, tudo está ali, tudo. Chama-se consenso de Washington. Esse consenso Washington saiu do diálogo. Qual é a minha surpresa quando em 98 eu vejo o nome do seu Ciro Gomes lá? Eu perguntei, mas como é que um homem que quer defender o Brasil assina o diálogo interamericano? Está entendendo? Então nada do que ele diga tem valor para mim. Porque ele representa esse poder. Maquiavélico, poder mundial. É um representante. Quando o presidente do PT foi lá e assinou, eu mostrei para a população. A população não sabe o que é isso. Mas é um documento de entrega do país. Do que adianta o discurso bonito, mas ele se está lá assinado que ele concorda. O senhor me perguntou o que será o PT no governo.
Será o que é no Rio Grande do Sul? Não sei se vocês leram, o senhor que mostrou o jornal, o secretário da segurança lá disse que, a dito, o assalto à mão armada é válido. Secretário de Segurança do Rio Grande do Sul. O assalto à mão armada, meu Deus, onde estamos? Então, o senhor Simões, do meu ponto de vista, e aí não precisa mais, senhora, saiu. Engraçado. Eu pego anualmente a relação, saiu. Mas, por que assim? Por que ele disse, no Rio de Janeiro, numa palestra, a convite da Escola Superior de Guerra, ou algo similar, não lembro, que ele privatizaria a Vale uma semana? Por quê? Aquele era o recado para os donos do mundo, quer dizer, injetem recursos, o que eu faço? O senhor está entendendo? Ninguém faz doação nenhuma para mim, meu jovem, ninguém. Por quê? Porque sabe que eu quero chegar. Eu não quero isso aí. Eu não quero isso. Se eu quisesse isso, já estava muito tempo. Aliás, alguns devem saber, há um cidadão aqui em São Paulo parecido comigo. Devem saber. O mais secretário mudou de nome, não sou chamar ele, mas ele se aproximou do partido. Eu nunca tive preocupado com buraco de rua. Nunca. Sempre pensei em coisas grandes. Sempre pensei em acabar com a fome do ministério. Sempre pensei. Meu sonho, educação. A melhor possível. Pelo menos, perdoe, educação que eu tive no meu tempo, que foi excelente. Que era escola coberta de palha. Vejo como não tem nenhuma importância isso. E aprendi a falar e escrever corretamente. Escola coberta de palha. Então não tem importância fazer um prédio de CIEP, SIAC, nada disso. É pegar o professor, exigir dele e exigir que ele exija do aluno. As duas coisas. E dar condições para pagar ele bem só. Não precisa nada. Nenhuma das dezenas de teorias, nada. A educação tradicional. Pois bem, quem é o Sr. Para mim, um homem do sistema. Ladrão, não, isso eu não sei. Eu nunca disse de ninguém. Aliás, o senhor nunca me ouviu dizer isso também. Veja bem. Eu falo de coisas grandes. Eu não falo ladrão de galinha, eu falo ladrão de banco. É isso que eu tenho que dizer, entendeu? Eu vejo como representante do sistema. Pronto. Mais um. Sérgio Pastor. O senhor marca lá. Duas de cada vez. Duas pessoas. Ricardo e depois o Sérgio. Pois não. Boa noite, doutor Enéas. Boa noite, senhor. O senhor mencionou sobre o programa de educação. Eu gostaria que você falasse sobre ensino superior, tanto privado como público. Ensino superior. E o outro? Boa noite, professor. Boa noite, senhor. Muitas pessoas botam o senhor como assumindo uma postura fascista. Eu gostaria de saber o que o senhor pensa a respeito disso e se você concorda com alguma ideia exposta por esse movimento político. Pronto. Um de cada vez. Primeiro foi educação. Educação superior foi o senhor? Não gravei o nome. Deixa eu ver. A educação superior é o vértice da pirâmide. Para deixar claro aqui, não tem nada a ver com prefeitura. Prefeito não tem poder para ver. Não posso responder o senhor, mas só estou claro aqui. Prefeito é obrigado a mexer na educação de base. Por isso eu tenho que falar da agora. A educação superior forma uma elite. Forma um núcleo pensante da sociedade. A educação superior é obrigação do Estado. Se um determinada organização quer montar a faculdade, eu não tenho nada contra. O senhor tem nada contra? Eu não tenho nada contra o ensino particular em nenhum nível. Agora tem que ser bom. Vamos falar do ensino público, que é aquele pelo qual é responsável direto do Estado. Veja, senhor Ricardo, sem comentário a nenhuma organização, a nenhuma escola, mas hoje o que nós vemos é que um número muito pequeno de pessoas, um número pequeno está preparado para enfrentar o mercado. Na verdade, isso reflete um processo que começou lá embaixo. Começou no nível básico. A educação superior, ela não existe, não surgiu do nada. Veja o senhor, quem chega à faculdade, como o senhor chegaram, veio do nível médio. E do nível médio para ter ela chegar no nível básico. Então a correção tem que ser global. Mas, se o senhor me perguntar e insistir, faça de conta que o senhor pode mexer só na superior. Eu diria. Minha resposta é simples. Eu procurarei o nível de excelência. Eu procuro sempre o melhor para atingir o bom, pelo menos. Vê se o senhor entende o que eu quero dizer. Eu não estou preocupado com quantidade, eu quero qualidade. Numa escola de nível superior, eu quero os melhores professores, dando o melhor de si. Professores exigindo o máximo, mas também que os alunos possam exigir dele o máximo. Esse modelo não é meu, é o chamado modelo de excelência. Eu não acredito que, de outra forma, o senhor possa ter uma universidade que exporte conhecimento. A universidade, veja, eu insisto, pública, ela é mais
importante que a privada, porque é dela que está a pesquisa. O empresário não tem interesse em investir em pesquisa universitária. Por quê? Porque a pesquisa universitária dá resultados a médio prazo e a longo prazo, não é curto prazo. Então, a universidade pública ela tem que receber uma dotação governamental para que esse investimento dê um retorno a médio prazo e a longo prazo. É da universidade que sai o futuro da nação. Sem dúvida, é assim que eu penso. O senhor entendeu bem a mensagem? Nível de excelência, é o que eu penso. Aliás, é o que eu transmito nos meus programas e nas minhas palestras. Pois não, a outra é fascista. Não. Tanto quanto o nazismo, o fascismo me incomoda. O senhor não vai ver. Seu nome? Senhor Sérgio. Eu respondi com a parte do nazismo. Nazismo e fascismo são duas faces. O nazismo com o componente racial extremado, né? Racial extremado. O ódio dos supostos arianos contra os judeus, contra os negros, etc. E o fascismo, uma anulação completa das liberdades individuais, que é algo que se sabe do que ocorreu no regime de Mussolini na Itália. Veja, senhor, eu não aceito nenhuma das duas teses. Se o senhor é nacionalista, claro, qualquer pessoa que defende a nação é nacionalista. Né? Mas eu não aceito o modelo fascista. E se fascistas votam em mim, eu repito, o problema é deles. Ué, não tem nada com isso. Vota em mim quem quiser votar. Por opção sua. Quem acredita que eu represento o seu pensamento no governo, vota. Quem não acredita, não vota. Eu jamais disse em nenhum instante. Houve um debate em 94, e o tempo não era como aquele livro, que o coordenador está nos deixando falar. Havia um tempo limitado de 1 minuto. E o presidente, não, e o jornalista me perguntou por que eu tinha uma barba exótica, o que eu tinha contra o líder do PP e se eu era fascista. 3 perguntas para responder em 1 minuto. Veja, foi aí que começou esse negócio de fascismo. A barba é minha e eu a uso como eu a quiser, ninguém tem nada a ver. Ó, foi a minha resposta e você que devia estudar isso sim. Jornalista chamado de aí agora vai ter o sou Teodomiro Braga, Jornal do Brasil, escreve muito mal. Português péssimo, muito mal. Devia voltar ao primário. Negócio assim, mas eu não disse até jogar frente dele. Ele ficou lívido da cor da cal. Porque diante da verdade não há argumento. De aliás, em vez de preocupar com a minha barba, eu devia estudar. Seria melhor. Aprenderia sílabus, aprenderia regras de concordância, aprenderia sintaxe. Não sabe nada disso, cara. É sempre um alfabeto. Aí a segunda pergunta é o que é que eu tinha? Eu tinha preconceito contra o candidato PT. Não tenho preconceito, eu tenho um conceito. É diferente. O candidato PT estava do meu lado. Eu vou provar isso aí. Aqui eu não estou falando dele, fala na frente. Seu senhor sem preparo, um homem notoriamente sem nível educacional, né, que lhe permita conhecer e agir sobre uma realidade complexa como a do território nacional. Foi isso que eu disse. Não tenho nenhum preconceito, não tenho nenhum conceito estabelecido. E me esqueci de responder sobre fascismo. A partir daí, começou essa gracinha, fascista. É claro, qualquer palavra terminalista, só chama de comunista, porque eu não sei nem porquê. Não podia chamar fascista. Isso me irrita, mas é isso. E a cada vez, eu não vou perder 30 segundos, pessoas de televisão que eu tenho, falando disso, não dá. O senhor imagina um homem simples. O que é um homem simples? Um homem que tenta, depois da novela, né, que vem aquelas cenas lindas, né, todo mundo vê, que eu também vejo mesmo. Lindas, claro. Ele vê a novela e já está cansado. Ele acorda 4 horas da manhã. O senhor imagina 30 segundos discorrer sobre essas teses? Não posso. Entendeu? Eu não falo, mas não por isso que lá tem. Quando há, se alguém convida, a gente discorre. Eu não tenho nada a ver nem com o nazismo, nem com o fascismo, nem com o comunismo. Ninguém perguntou. Nada. Eu quero uma nação livre e soberana. Defendo a iniciativa privada. Claro! A empresa. Não há nem empresa mais no Brasil, estou acabando com tudo. Contra o que o senhor é? Sou contra o capital especulativo. Sou contra a drenagem de recursos nacionais. Sou contra o aplauso a tudo que não presta. Sou a favor da família. Sou contra o aborto. Defenderei, se quiserem a tese, explico por que sou contra. Como médico, explicarei. Não estou interessado se vai votar ou não. Defendo as teses nas quais acredito. Que foram resultado de estudo durante anos, décadas. Fui claro? Próximo, tudo bem. Deixa eu ver, é que eu não vou, porque eu estou. Não, tudo bem, não.
Eu tenho já falei, Eu vou encerrar as inscrições e... Não, senhora, não disse isso. Não, tudo bem, não tem problema, não, tá bom. Não, tem mais. Posso fazer em 3 pessoas, então? Eu esqueço, sou sacerdotada. Primeiro é o Rafael, depois é a Roberta e depois é o Devagar, Rafael. senhor é o quê? Ele é o Rafael. Rafael, por nós. E Roberto... Pode perguntar, não tem problema nenhum preconceito. Boa noite, professor Dr. Ené. Boa noite, Joca. Eu gostaria de saber se o senhor, para alcançar os seus objetivos, que seria a restauração da ordem nacional, no caso, atualmente municipal, Sim. né? E como foi dito, o senhor não terá apoio do Poder Legislativo, e o município a gente sabe que não tem poder de polícia, o Guarda Civil Metropolitano é só coisa de, sei lá, de museus, etc. O senhor pretende dissolver a Câmara e colocar a ordem sozinha? Senhor Rafael, nem que eu quisesse, não poderia. Nem que quisesse. Não vamos discutir o que não pode ser discutido, porque não tem poder, o prefeito não tem poder para isso. Agora, só para ir mais longe, o senhor. Não, o senhor tem razão de perguntar, natural, lógico. Veja, senhor Rafael, nem o Congresso precisa ser dissolvido. Não precisa. Não precisa. Eu repito, o que o deputado quer é estar bem, ser reeleito. Não há melhor emprego do mundo do que ser político no Brasil. Quer? Então, basta. Alguém me perguntar, aliás, eu fiz a seguinte pergunta, veja, serve para a sua pergunta. Eu perguntei assim, como é que Itamaraty funciona? Aí uma pessoa que estava lá disse para mim, doutor Enes, o Itamaraty dança de acordo com a música. Se o senhor é um entreguista, quer entregar tudo, eles dizem, vamos entregar tudo. Se o senhor é um nacionalista, o senhor tudo, eles dizem, vamos entender. Dança de acordo com o Congresso, dança de acordo com a música. Não, senhor. As pessoas que estão lá não são diferentes do senhor nem de mim. O senhor não é um santo. Muito embora possa até pensar que seja. Mas não é. O senhor não é nem eu. Não. Ortega y Gasset, um dos maiores filósofos do século XX, início do século XX, ele escreveu O Homem e a Sua Circunstância. Eu sou muito mais velho que os senhores, posso me permitir contar histórias. Sua Excelência, ouça essa história do senhor, que disse que quem está lá não presta, ouça bem. O presidente Collor foi eleito e contratou diversas pessoas para serem ministros. Como ele é um homem profundamente inculto, cercou-se, claro, de pessoas incultas. O semelhante se atrai, é natural. E ele é natural isso. Os fundadores do partido comigo, que estão no Rio de Janeiro, eu aqui em São Paulo, em outro lugar, são médicos, são professores de medicina, começaram comigo. Eu não ia me cercar de quem? Quem me conhecia quando eu comecei? Hoje, desde o lavador do chão até engenheiro, todo mundo conhece. Mas antes, deixa eu contar a história. O presidente Collor foi eleito e, vamos ver, 11 anos atrás, e colocou, ele pôs no carro, colocou assim, no carro, um líder sindical, o senhor Magno. Alguns talvez lembrem disso. Todos eram crianças, tudo bem, está certo. Eu conto a história, né? Num certo instante, há uma briga enorme, discussão, olhem bem, é 30 mil dólares, 30 mil, uma brincadeirinha. Sim, porque no nível lá em cima isso é uma brincadeirinha, nós temos outros bilhões. Aí aparece uma fita, não sei se é verdadeira ou não, nunca se soube e a história acabou como quase tudo no Brasil. Mas na fita havia assim um trecho do seu Magno. O Magno era inclusive conhecido pessoalmente, um homem simples, um eletricitário, operário, foi transformado em ministro do trabalho. Então, a fita tem um trecho que diz assim mesmo, forças, ele diz assim, que isso, bicho? Está todo mundo metendo a mão aí. Quer dizer, não sei se é verdade ou não. Olhe bem, tá gravando, não sei se é verdade. Mas se for verdade, aquilo que ele diz tem fundamento. Ele está num lugar, está vendo todo mundo meter a mão. Ele só tem duas opções, ou ele mete a mão ou ele sai. Não tem como ficar ali. Porque ele vê os comentários. O que eu quero dizer, senhor Rafael, insisto, preste atenção. Os deputados não são 500 partidos, não é isso. São 500 indivíduos que aprenderam que a regra de sobrevivência é a patifaria, por entender. Eles aprenderam naquele contexto que não há quantos, vou citar nome aqui, com quantos eu já conversei que disseram, doutor Enes, não adianta, o senhor não vai mudar. Mas eles têm direito de pensar assim. Eu nasci nu e sem dentes, como diz Chico nisso. Ué,
Sou professor de medicina. Eu acredito que é possível. É um direito meu. Peço a ninguém para acreditar em mim. Eu acredito que é possível mudar. O senhor está entendendo? Então eu não estou dizendo que eles são partidos. Eu não estou dizendo que os vereadores estão... Não. Eu quero dizer o seguinte. Quando se soltam as rédeas, está lá a entropia que eu projetei. O natural é a desorganização. O natural é que no ser humano, tudo que é mais primitivo vem à tona. Eu estava numa reunião, uma certa feita, TV, não me lembro, TV, 4 senhoras lindas me entrevistando, lindas, pernas cruzadas, as pernas à mostra, lindas. E eu sou admirador de mulheres, claro, normal. Aí, no meio da discussão, a tese era essa, a mesma sua, sempre a tese é a mesma. Não dá para mudar, não pode. Quando eu sou muito, eu digo, não. O senhor quer ver que não dá para mudar? Eu disse assim, para uma bela da frente, a senhora quer saber por quê que eu não salto, a senhora agarra suas pernas? Claro que cria um mal-estar, né? Eu não faço isso por educação. Porque desde cedo me ensinaram, eu aprendi que eu tenho que respeitar. Vontade eu tenho. Mas eu me controlo. Entende? Não, tenho vontade, eu sou normal. Só por isso. Se eu fosse anormal, eu não tinha. Não. Agora me contei desse impulso primitivo, veja. Vejam, meu jovem amigo. Esse impulso primitivo é dominado por um impulso espiritual superior. O impulso de respeito ao semelhante. Está entendendo? Então, o deputado que está lá, ele é tão cidadão, ele é feito de DNA, RNA e proteína como eu, o senhor e todo mundo aqui. Ele não é diferente. Há poucos dias houve um jornalista que matou uma senhora. Matou uma senhora. E eu fiquei emocionado quando li a carta que ele escreveu. Ele é um ser humano igual a qualquer um de nós. Estou defendendo matar ninguém, pelo amor de Deus. Eu nunca bati ninguém na minha vida. Sou médico, né? Salvei, mas eu vi aquilo ali e falei, meu Deus, ele dizendo na carta, não sei se está sentindo, não sei, mas ele dizendo que, leram aquilo que ele escreveu, ele diz, falando para as filhas, parece um momento de reflexão. Quer dizer, ele é humano, como qualquer um é. Aí os senhores dirão, poxa, então o senhor está defendendo o deputado? Não é isso, eu não estou defendendo, eu estou dizendo que o que precisa mudar é o comando. Mudou o comando, muda tudo, gente. Esse é o problema. É o comando que faz, é o chefe de família que diz como a família se comporta. É o dono da empresa. Vamos dar um exemplo de uma empresa. Qualquer um, estou elogiando a TAM. A TAM reflete o seu presidente. O senhor entra, eu viajo tudo quanto é companhia, tudo. Então, quando o senhor entra, o senhor vê que a TAM tem um presidente. E aparece a imagem dele aí, chega no avião, tem que ver, tá? A imagem dele, está dando um recado, pode ver, tá lá. Quer dizer, é permanentemente ali, ou seja, a empresa o reflete. E é claro que ele reflete a empresa. O fenômeno é o mesmo. Em todas as organizações, em todos os níveis. Tudo é assim na natureza. Ok, mais um. 9-8. A Roberta está por aí? Senhora Roberta. Roberta. Então, o Ricardo vai fazer. Senhor Ricardo. É o mesmo? Diz agora o outro Ricardo. Eu vou fazer 2 perguntas, se O bem. senhor vai fazer 2 perguntas. Vamos lá. A primeira, você, o doutor Andrés, Sim. você parece uma pessoa muito conservadora. Acho Pareço conservador. Pode. que é isso que você passa daquilo que você fala. Não. E você comentou de tecnologia. Tecnologia, na realidade, implica em você não ser conservador, você conseguir passar o seu tempo, passar daquilo que você, da história que você aprendeu e inovar em coisas novas. Queria saber como que você pode fazer isso. E a segunda pergunta, na realidade, eu acho que pode ser uma pergunta meio que de marketing, não sei. O senhor fala na televisão, na campanha de 89, fala, meu nome é Enéas, vote 56. Vote não, jamais disse. O senhor ouve mal. Hipocrisia específica. Ninguém quer até agora. Jamais. Jamais. Ok. Também você tem uma forma muito incisiva de falar. Pois não. E Eu estou notando aqui para mim. e toca também a música na sua propaganda, que acho que é a Quinta Sinfonia. Outro dia eu estava conversando com um rapaz falando que acho que a Nona Sinfonia seria um pouco melhor, que ela teria um ritmo um pouco mais agradável. Mas eu não sei se tudo isso às vezes não passa um tom autoritário, mas não nacionalista.
Eu gostaria de saber se você pensa nessa questão de marketing, de melhorar um pouco a campanha para que as pessoas levem tudo aquilo que você diz mais a sério. Perguntas longas. Senhor Ricardo, primeiro o senhor disse que eu pareço conservador. Vamos corrigir de novo isso. Eu não pareço, eu sou conservador. Bem claro para evitar qualquer dúvida. Claro? Bem, eu não pareço, eu sou conservador. Conservador no sentido de que respeito aquilo que é clássico. Vou explicar para o senhor que é jovem. Clássico não é o que é velho. Clássico é aquilo que é eterno. O que é eterno? Se algum dos senhores ler, ou para a área em que os senhores trabalham, se um dos senhores ler o livro de Adam Smith, A Riqueza das Nações, ler no original ou traduzido, goste ou não daquilo, seja ou não liberal, isso não está em discussão, não estou discutindo tese acadêmica econômica, estou discutindo sobre uma possível que chega aqui. Mas goste ou não, aquilo é um clássico. Em qualquer época, o senhor será obrigado a referir-se aqui. Preste atenção. O senhor estudou, ou estuda, ou estiver interessado, como é jovem, pode ter a vida toda aí, quiser estudar física, é imprescindível que o senhor leia os Principia de Newton. Os Principia, escritos em latim, são um clássico. É impossível alguém dizer que estudou física que não leu, estou falando de física superior, estou falando de ginásio, que não leu os Principia. E eu poderia dar para o senhor um número enorme de exemplos. É um professor de português que não leu os Lusíadas. É impossível. Os Lusíadas de Camões são um clássico. Eu sou conservador nesse sentido específico, veja, no sentido de respeitar os clássicos. Quando eu falo de educação tradicional, eu sou contrário à tese de que o aluno aprende sozinho, que é a tese de Skinner, que eu citei no debate. Na infância, é que se injeta o sabor e o amor pelo conhecimento. Então, é obrigação do professor fazer parecer belo aquilo que, à primeira vista, soa difícil de engolir. Veja bem o que eu estou explicando. Então, nesse específico, é que eu sou conservador. Aí o senhor diz, ao seguinte, que... deixa eu ver o que eu escrevi aqui, está todo mundo carro escuro. O senhor disse assim, ser conservador implica em não aceitar o que é novo. Permita-me corrigir, o senhor é jovem. Tá, para aprender, é bom que os senhores aprendam a se exprimir. Em público, isso é importante. O verbo implicar é positivo direto. Não diga implicar, tá, por favor. Só para aprender. Serve para todo mundo. Serve para todos, pessoal, aprender. Um minutinho. Quando o senhor ouve jornalista, polícia, implica em, ele não sabe. Mas eu estou ensinando, só aprende, corrija que palavra assim. O verbo implicar é positivo direto. Não implica em não ser. Implica não ser. Tire o em. Com o em, com essa preposição, o verbo implicar quer dizer estar enredado. Por exemplo, aquele fulano ali está implicado no crime da briga, por exemplo. Aí é em. Só para dar a aula correta, só para entender errado. Se conservador, diz o senhor, implica não aceitar o que é novo. Não. Isso é uma tese absolutamente sem fundamento. O fato de eu respeitar e admirar os clássicos não quer dizer que não gosto do que é novo. Mas é preciso que se tenha no espírito que o novo só existe porque existiu o velho. Não existiria a conquista da televisão sem antes terem sido descobertos os raios catódicos. Não existiriam as teorias pós-liberais se não tivesse existido o liberalismo. E não existiria o liberalismo se antes não tivesse havido o absolutismo. A velha tese de Hegel é que o senhor tem uma tese, uma antítese e uma síntese. Numa espiral. Isso em filosofia clássica. Não é no plano. Então, ser conservador não é ser contra. Eu tenho um computador. Escrevo no computador, mas eu redijo em primeira mão. Discuti ontem. Troquei ideias durante 2 horas com o filho dessa senhora. Sem favor nenhum, um rapaz de muito valor, ela sabe, eu admiro o Ricardo. Trabalhei em computação, rapaz tem um valor. E ele disse, doutor, essa escrita vai acabar. Estou contando, senhor Felipe. É um rapaz de muito valor, eu gosto dele. E ele disse, não, Ricardo, não. Mas beleza, só dá um impulso. Eu digo, não. Porque a mão e o cérebro andam juntos. Se você parar de escrever, sua mão enterra. E quando você for escrever, você vai escrever garranchos. Como escreve o nosso pobre cidadão que não teve nem curso primário, atualmente primeiro grau. Então, veja, senhor, obrigado, né?
Eu não tenho nada contra o inovar. Eu tenho contra, veja, destruir. O que eles fizeram não foi inovar. Eles destruíram a educação. Esse que é o problema. Inovar, quer dizer, criar algo novo, tudo bem, vamos olhar o computador. O computador é uma beleza, perdoe, mas ele é burro. O computador só faz o que eu mando. O meu cérebro não, né, os senhores. O cérebro de uma criança dessa que está na rua, que pede bola, qualquer um, é infinitamente mais rico que qualquer computador que o homem venha fabricar. Perdoe, eu não sou contra a novidade. Eu não quero destruir as conquistas milenares da civilização. Eu não quero destruir a religião. Absurdo! Acreditar que todo o universo que está em obra do acaso. Eu comecei um programa de televisão, um homem por quem eu tenho respeito, professor de astronomia, é de outra área, né, senhores? Ronaldo, Rogério Moral, um homem preparado. Nós estávamos no programa ao vivo, e ele disse claramente que não acreditava em vida, nós não acreditava em Deus. Eu fiquei chocado, porque queira ou não, há pessoas de todos os níveis assistindo ao programa. E eu disse a ele, professor, com todo respeito, sou professor de astronomia, eu ensino medicina. Mas, pode até um pouco mais agora. Eu tenho, se o senhor olhar para um cromossomo humano, o senhor tem, vamos simplificar, vamos cansar, se levam 5 minutos, vamos simplificar, bem minutos. O senhor tem no cromossomo humano armazenadas, eu posso provar para quem quiser depois da palestra, eu gosto de papel, existem mais informações armazenadas do que uma biblioteca, onde o senhor tenha 4.000 livros de 500 páginas. Isso é em um cromossomo humano. Acreditar que isso é obra do acaso. Então a religião, seja ela qual for, tem que ser respeitada. Tem que haver liberdade de pensamento religioso. As pessoas têm direito de, na quietude do seu lar, no recesso sacrossanto da sua casa, no final do nictêmero, no último minuto do dia, tem direito de parar e pensar e crer no que elas quiserem. Não se pode fazer campanha contra isso. Esse foi um erro da Revolução Socialista lá na Rússia. Querer tirar esse direito. As pessoas têm que ser livres. Livres de pensar. Então, eu sou conservador nesse sentido. Prosseguindo. O senhor disse que meu modo de incisivo de falar, eu digo meu nome é Enéas. Bom, eu digo meu nome é Enéas, primeiro que meu nome é Enéas mesmo. Eu não tô bem. Veja o senhor. Estou me fazendo bem também. Quebraram o ambiente. Veja os senhores. Em 89, quando tudo começou, eu tinha 15 segundos. Os senhores já pensaram que quer falar durante 15 segundos? Marquem no relógio e tentem dar o recado. É dificílimo, uma ideia clara. Quem estuda comunicação sabe que uma ideia clara exige pelo menos 3 minutos. Uma ideia, 3 minutos. Então, 15 segundos. Reparem, observe o programa eleitoral, nem deles fala mais que 3 minutos. Botam gente cantando, dançando, pulando, fala, chora, etc. Não fala. 3 minutos. Tempo ideal. Uma ideia, transmissão de uma ideia. 15 segundos eu olhei para aquele e falei, o que eu vou fazer, entendeu? É verdade, foi assim. Que eu ingênuo, como era, eu pensava que ia ter 3 minutos. Né? Depois que eu disse que o chocolate é 3 horas. Né? Aí fiquei olhando, o que eu vou fazer? Aí tem um relógio que eu trouxe do Japão, e fiquei olhando para aquilo e disse, o que eu faço? Aí escrevi um texto, levou o texto, levou 2 minutos. Aí fui tirando advérbio, tirando adjetivo. Igual o corpo humano, tipo, o braço, tirar outro, deixar só o cérebro. Aí fui tirando. Aí quis falar, a velocidade tem que aumentar. Aí falei a 3 a 4 palavras por segundo. Aí pensei, mas se eu acabar de falar, ninguém sabe nem quem foi de um aluno que passou por ele. Pelo menos que se saiba o nome do aluno. Entendeu? Não fui nenhum profissional de marketing, não foi ninguém. Jamais pedi opinião para qualquer profissional de marketing. Porque a técnica de marketing é enganar os outros. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Nada do que eu estou dizendo aqui eu nego. Então, veja bem. Aí começou o processo. Eu falava 12 segundos, vejam os senhores. Não, 13. Do 12, eram 12. 2 segundos eu levava para dizer o nome e um eu deixava para não haver corte. E aí os senhores se lembram, explosão no Brasil. Aí eu pensei, por que eu vou deixar de repetir? A marca bem. É igual Coca-Cola. Quanto mais souber, não interessa se a gente gosta ou não de mim. Pelo menos ele sabe. No momento daquele sujeito ali, né? Entendeu? Acabou. Eu passei a repetir, né? Aí o senhor disse.
Já expliquei por quê. Foi por isso, para deixar claro. O senhor não lembra, a maioria do senhor não lembra de ninguém que foi candidato à presidência. Esquece. Fala. Então não marcava. Maneira incisiva de falar, veja, meu jovem, é minha. Deus me deu. Eu vou assim até morrer. Eu dou aula 4 horas, se o senhor um dia quiser se divertir. 4 horas seguidas sobre uma coisa fria. Chama-se eletrocardiograma. É um método eu ensino. Eu ensino isso. Eu ensino aqui em São Paulo e no Rio. Continuo ensinando. Mesmo em Curitiba. Mesmo na eleição. E dou aula 4 horas para os colegas. Os colegas se veem. Eu sou incisivo, porque eu sou, é meu jeito. Não vou deixar de ser, vai ser falso da política. Eu não vou ser. Sou eu mesmo, o tempo todo. Um jornalista entrou uma vez no meu curso. Burlou a secretaria. Existe uma lista de presença. Então, ele deve ter apontado o dedo assim, sou esse, aí passou. Está escrito isso no livro dos presidenciáveis. Escreveu sobre mim. Não escreveu sobre algo que ele não podia escrever nada, porque não sabe nada do assunto, claro. Mas escreveu que uma coisa que o impressionou é que eu sou eu mesmo. Ele disse, é ele mesmo. Muito obrigado, eu sou eu mesmo. Não estou fingindo, não estou fazendo de conta que sou milionário, ou alguns que não são querem parecer assim. Ou uns que são milionários querem ser parecer. Não, eu sou isso que o senhor está vendo, exatamente. Essa maneira. Aí o senhor disse, transfere para quem ouve a ideia de autoritarismo. Peço desculpa esse transfere. Eu gosto de autoridade. É uma coisa. Agora, e que nada os outros pensam não é meu. Tanto que quando os senhores perguntam, eu respeito. Quando eu falo, os senhores ouvem. Uma vez o João Soares me perguntou, você fala em ordem? O senhor João Soares, o que é ordem? Eu disse, ordem é o que existe no seu programa. Você fala, todo mundo ouve. Você faz o sinal, a orquestra toca. Né? Ordem, que está vendo aqui, os senhores falam, eu ouço. Eu falo, os senhores ouvem. Já pensaram se fosse uma bagunça completa? Então, nesse sentido, eu gosto de autoridade, de ordem, de respeito. Agora, de novo, a partir daí, atribuir-lhe o epíteto tão pejorativo de racista, fascista, a distância é muito grande. Gostar de ordem é gostar que as coisas funcionem. Se eu fosse isso que dizem de mim, eu não tinha estudando comigo 1000 médicos por ano. E padrão. Razoável, né? Mais de 30 mil colegas passaram. Por quê? Porque eles vão lá e recebem o que querem. Recebem educação específica naquele assunto. Então, com todo respeito ao senhor, eu não vejo que eu não queira inovar, não quero. Estou sempre aberto a qualquer consideração que melhore o bem-estar do cidadão e sou conservador daquilo que concerne ao que é tradicional, aquilo que é eterno, aquilo que será até o final dos séculos, a gente será obrigado. Ninguém poderá esquecer daqui a 1000 anos, ou daqui a 2000 anos, quem foi Copérnico, quem foi Galileu, quem foi Newton, quem foi Hipócrates. Não pode esquecer. Ok, próximo. Oi? Não, o senhor disse 9h30, 9h22, faltam 8 minutos. A Denise. Denise, senhora. Canitz vai falar. Denise. Eu escrevo, perdoe, porque a cabeça cansa já, né? Denise. Senhorita Denise? Boa noite. Boa noite. Depois de tantas perguntas, eu já havia me perdido. Não, pergunta que a senhorita quiser. Bom, quais modificações que o senhor propõe em instâncias da prefeitura? Modificações? Primeiro, modificação de comportamento. Primeiro. Por exemplo, vou dizer que não, podemos ir dialogando. Eu vou falando, a senhora tá? Primeiro, veja a senhora, o que eu vi nesse período todo em que assisti ao processo? Eu vi uma simbiose imunda, repugnante. Eu explico, os senhores não são médicos, entendeu? Algas e fungos se juntam para formar líquen, em que um depende do outro, e um convive sem o outro. Isso aqui é esse processo chamado simbiose. O que eu vi foi o prefeito queria uma opção de coisas, não interessa o que ele queria. Para isso, ele chamava os vereadores e quer que aprove isso. E o vereador exige, não, tem que me dar isso. Os senhores sabem o que leram nos jornais. E aí a cidade é leiloada, para vir no leilão. Sem citar nome, não interessa. Um bairro tal, Calamão, vereador tal. Chega a ser o cúmulo de um vereador ter sob seu comando, como disse o governo, sob o seu comando 200 médicos. Veja que absurdo. Então, primeira coisa, essa mudança de comportamento. Senhores, a obrigação dos senhores é legislar. Eu não vou tomar nada dos senhores, nada. Legislar e fiscalizar. Tudo, veja, senhorita Denise, tudo que vai ser feito a partir de agora vai ser aberto. Aberto para os senhores e para a população.
De que maneira? Pela imprensa. Pela imprensa. Mas a imprensa, muitas vezes, como o senhor diz... Mas peraí, se eu mandar um documento oficial e a imprensa não publicar, a senhora desculpa, isso não existe. Isso não existe. Ela hoje, ela é subordinada ao poder e ela será sempre subordinada ao poder. A imprensa, esse é um acento grave. A imprensa não interessa pegar o poder. Quando ela percebe que o poder está se enfraquecendo, ela pula para o outro poder. Ela está sempre com o poder. Se, por exemplo, um jornal qualquer, esse Estadão, deixar de receber subvenção de papel ou algo parecido, ele entra em falência em um mês. A senhora tem que alguma coisa é feita. Então, que a prestação de contas seja a mais frequente possível. E não o orçamento, por exemplo, da União, que a senhora chega em agosto e setembro e não foi aprovado ainda. Então, primeira coisa é a mudança de comportamento. E eu repito, já disse antes que eu vou repetir. É igual no navio, no comandante do navio, é igual no avião, é igual na escola, é em todos os lugares. A mudança de comportamento. Você sabe qual é a primeira atitude? É essa. Essa. Agora, com relação à educação, Opa. estou como prioritário. Fundamental e básico. Muitas propagandas são feitas quanto a vamos fazer creche, e na realidade nós sabemos que de 97 para cá esse é um problema gravíssimo. Agora, como o senhor vê a solução para essa questão? Porque, como o senhor comentou também, o superior depende do básico. Isso. Aqui, todos nós, aliás, todos vocês, que estão na faculdade, porque eu sou funcionária, tiveram a oportunidade de estudar em bons colégios. Isso. Graças a Deus. Agora é o seguinte, e todas as outras pessoas que anseiam no local como esse? Excelente, Então, estando na prefeitura, pretende viabilizar. Isso. Vamos admitir, senhora, gente, por hipótese, como eles dizem lá de área, argumentando, então, vou admitir. A mobilização será brutal. Eu vou chamar tudo que a pessoa aposentar, todos. Aposentados, cinquentantes, todos, escuta, aqui está. Meu? Educação comunitária? Não, professores aposentados. Sabe por quê? Eles são mais velhos, mais experientes. Não nada contra os novos, não, apenas para serem uma base de apoio. Tem que ter uma base mínima. Para trabalhar de graça, para trabalhar ganhando mínimo, tem que ter gente que esteja afastada. Entendeu? Se a gente diz assim, puxa, eu não consigo mais trabalhar, digo, não, serve sim. Serve, senhora nossa vai ser. Certo? Segundo, em todos os bairros, não é difícil chegar e falar, olha, nós vamos nos mobilizar. Eu tenho um amigo meu que é desembargador, não é daqui, do Rio, mas que ele me deu a ideia. O doutor de Borja, estou citando que ele me deu a ideia, está no meu livro Projeto Nacional, pelo qual a imprensa não teve nenhum interesse. É possível, disse o Lúcio, que vai tirar todas as crianças da rua, todas, com pequenos abrigos, nada de FEBEM, FEBOM, nada de coisa grande, pequeno. Abrigos com 30 crianças no máximo, nível etário, mais ou menos similar. Nós estamos falando de projeto, eu sei que é um pouco cansativo, mas agora que eu estou, deixa eu desenvolver um pouquinho. Então você imagina esses abrigos com uma pessoa voluntária que queira ajudar a vida. A gente acha. A experiência minha, nisso é terrível. Quando eu chego e falo, eu vejo pessoas de todas as categorias querendo ajudar. Em todos nós existe a vontade de servir. Precisa a mobilização. Então nós vamos criar núcleos desses pequenininhos, infestar a cidade disso. É claro que não vai ser no Morumbi. E aí todo mundo tem escola particular, não precisa disso. Eu estou falando das zonas pobres. Nós vamos fazer uma revolução educacional. Ela já sabe quem vai tomar conta? Eu mesmo. Haverá secretário de educação, saúde, mas eu vou tomar porque eu entendo disso. Entendeu? Eu dei aula desde o primário até pós-graduação. Eu sei como fazer, eu sei motivar. Se crianças gostam muito de futebol, tudo bem. Vamos pegar jogador de futebol? Tem muitas ideias. E quando eu chegar e as ideias chegarem, eu vou olhar para todas. Tudo que é bom de aproveito. Não interessa essa ideia de fulano, não tem a menor importância. Tudo bem, Interessa a marca. Senhora? Interessa a marca. Não interessa a marca. Eu já acredito disso, não interessa de quem vem. O que interessa é ser útil, ser bom. Para aquele cidadão humilde que não tem chance nenhuma. Pobre não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Agora, desculpe cortar, mas... Não, pode perguntar o que a senhora quiser. Sabe todo o assunto que mais eu gosto de educação. É muito importante. Agora, com relação a, por exemplo, todos os graduandos e pós-graduandos de todas as universidades do nosso país, qual uma colaboração que o senhor via? Não pode, porque não tem poder, senhor. Não, tudo bem, não tem, mas em as pessoas aqui, qual seria um dos recados? Um recado. O recado
maior é o nível de excelência. Não há outro. Mas o nível de excelência não está na mão do... Sabe o que é, por exemplo? Eu tenho um projeto para a minha área médica, em que o colega formado vai ficar 2 anos no interior. Para mim é a realidade. A realidade da doença de Chagas, da esquistossomose monzônica, da malária, da lixa, etc. Que a maioria dos colegas não conhece, que não vai no interior. Se a senhora andar na Vila Paulista e gritar doutor, alguém olha para trás. Se a senhora vir a Copacabana do Rio de Janeiro, der um tiro, acerta no meio. A concentração é gigantesca. Agora a senhora vai para... Escolha qualquer buraquinho do Brasil. Tarauacauá, qualquer coisa assim. Ou aqui mesmo em São Paulo, um buraquinho desse, não tem ideia. Então o meu projeto é, os colegas vão. Ficam 2 anos no lugar. Eu estou falando depois, repara, eu estou falando da escola. Outra pergunta, estou lhe mostrando como o projeto vai dar certo. Eu já falei em diversas faculdades. Quando eu falo para todo mundo assim. E se alguém contra isso, diga-me o que você tem contra, meu jovem. Ficar 2 anos no interior, sair do seu país, ganhando. E depois você fica ou não. Quem vem uma nova turma. Se quiser, gostou de uma morena daquela lá da Amazônia, fica lá dentro. Mas se não quiser, vem embora, vai outro. Nunca tive um colega falando para 1000, para 2000, fosse contra. Por que não se faz, Churica? Sabe por que não faz? Porque o filho dele faz história. E sabe que comigo vai todo mundo de cima dele, vai tudo, vai minha filha, vai tudo, entendeu? Vai tudo caro! Entendeu? Quer dizer, desculpe, porque a senhora me com as suas perguntas, me sabe comigo. Quer dizer, educação é fundamental. Como é que eu vou fazer com a escola superior? O prefeito não tem poder. Pode, presidente da República, pode pegar, o que é que eu tenho de melhor? Vou dar um nome na área dos senhores. Convidem-me. Não tem nada a ver com política. Chama-se professor, pode anotar, Dércio Garcia Munhoz. Professor de Política Econômica e Economia Internacional em Brasília. Os senhores vão se assustar com o que vão ouvir. Claro que é muito mais profundo do que eu digo econômico. Sou economista. Sou professor de Medicina e de Ciências Exatas. Estudei economia para poder discutir com ele só. Entendeu? Não tem esse nome. Então, os senhores ouviram o senhor Dércio Munhoz, os senhores vão ficar espantados. Meu Deus! Convidem-me. Eles vão dizer para o senhor ele vai dizer para o senhor o que está acontecendo com o Brasil. Nesse nível que ele domina. Entende? Macroeconomia. Então, há pessoas de muito valor que não estão em partido nenhum. Ao contrário, o que está nos partidos aqui não presta. Entendeu? Esse é que é o problema. Pergunta-me sempre assim, mas o senhor vai dirigir? Bolas. Onde é que está escrito que a inteligência nacional está em partido político? Onde está escrito isso? Em que livro os senhores leram isso? Eu tinha 50 anos de idade e nunca tinha entrado em partido nenhum. 7% dos brasileiros estão filiados a partido. O senhor não sabe disso. Entendeu, tio? Então é possível. Está cheio? Vamos indo. Tem mais para contar? Não, o senhor sabe. Senão, vai. Junto com a pergunta, 9h33. Mais 7 minutos, tá bom, senhores? Ó, 9h40, então a gente dá 5. 9h40 para mim e 9h40 mesmo. O senhor me conhece. Não, mais 7 minutos. Então que vai cansando também. Aí eu vou saindo, né? 7 minutos, 9h40 de pau. Ok. Junto com a pergunta dela, eu queria saber o que o senhor vai fazer em relação à cultura. Cultura. No sentido atual da palavra. Não é? Exato. É bom que todos saibam também que cultura tem um sentido abrangente que foi abandonado. Que tudo que eu faço, que eu aprendo, que eu exerço é cultura. Mas hoje a palavra tem um sentido mais particular, que é a atividade artística, né? É a atividade não educacional específica. Que a gente vai fazer. Cadê a música? Senhorita, qual é o seu nome? Maria. Senhorita Marina? Yeah. Marina. Senhorita Marina, veja bem. Tudo que puder ser feito. Eu não sou um conhecedor desse assunto. De teatro, de cinema, entendeu? Deixa eu ser sincero com você. Eu não sou um entendido. Se a senhora perguntar assim, qual é a peça melhor? Não sei. Não sei. Já tá. Agora, eu lhe garanto o seguinte. Chamarei os entendidos, os que conhecem o assunto, e vamos ver. Eu tenho ouvido e visto nos programas o que eles dizem. Não sei quanto de verdade há o que eles dizem. Mas o que é possível fazer em bairros pobres? Reuniões culturais de todas as áreas? É possível. Que é possível levar o teatro para as camadas mais pobres? É possível. Eu estive há pouco tempo na Alemanha e fiquei impressionado. Fiquei impressionadíssimo. Em praça pública. Não é praça, não. Uma esquina. 3 rapazes, né? Alemães, olhos azuis, né? Quer dizer, 16 que não são ricos, tocando violino. Bom, claro que pensar isso no Brasil é um negócio, é um sono, né? Mas
pensar em levar expressão cultural a melhor possível? É claro que é. Como fazer? Cercar-se de pessoas que conhecem. Mais uma vez, a resposta mesma do Avenida é querer fazer. Agora, se a gente se elege prefeito, ou governador, ou senador, e está pensando na gente mesmo, é muito diferente, né? Quer dizer, se a gente está pensando na sociedade que nos elegeu, se a gente está pensando em ser realista naquilo que a gente disse, eu acredito que é possível. Entende? Essa é a resposta da senhora. Eu não sou uma pessoa que entende dessa área. Claro? Outro. O índice, e logo depois o Marcelo vai falar, e depois o senhor responde, tá bom? Dois falam e eu respondo. Deixa eu virar. Então eu tenho, depois das perguntas, 9h36, 4 minutos. Uma eternidade. Vamos lá, senhor. Vamos lá, senhor. Seu Marcelo, pode falar. Ricardo, Rica, desculpe. o senhor mencionou a atuação de vários governos. Agora não citou a ditadura militar. Pode. Gostaria que o senhor falasse o que o senhor pensa da atuação desse governo durante esse período. Militares, pode. E a outra pergunta? Eu gostaria de perguntar o que você... Nome do senhor primeiro. Meu nome é Marcelo. Pode. Gostaria de perguntar o que você achou da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, combatendo os fascistas e nazistas. Pode. Roda. Pergunta do senhor Marcelo, Segunda Guerra Mundial, se eu apoiei... Não, se eu estou de acordo com os brasileiros terem lutado contra os nazistas e fascistas. Claro. Nessa época eu era menininho. Logo depois eu fui rapaz. Fui militar. Peraí, professor, quem foi que perguntou? Marcelo, né? Cadê? Senhor Marcelo, veja bem, em sendo militar, senhores, militar, acabando já. Sendo militar tem que haver disciplina. O militar obedece ao seu comandante supremo, que é o presidente da República. Ponto. Não há o que discutir. O senhor já pensou se, numa operação bélica, todo mundo na frente fica se discutindo, a gente faz isso, não faz, o que quiser, não tem nada de achar. O militar não acha nada. Então obedece e manda. Eu fui militar, eu aprendi a mandar e obedeci. Então a resposta, se tivesse estado essa, daria conta, claro! Entendeu bem? Claro! Digamos assim, a posição do Brasil estava certa, isso é outra questão, não tem discussão se estava certo ou não. Você tem que voltar ao momento. Agora, o nazismo era um perigo para o mundo? Era. O nazismo era. Perigo porque se o senhor Adolf Hitler, com todo respeito, ele não está aqui para se defender, mas se ele fosse, sim, estou falando por trás, se ele fosse vivo, talvez eu não pudesse estudar, eu sou mestiço. Eu sou mestiço. Eu sou o melhor exemplo de que eu não poderia aceitar. O senhor está entendendo? Isso agora, repito, em posição militar assumida, claro, o Brasil tinha estado lá dos aliados. Pronto. Claro, sem discussão. A última, que é a primeira, voltou, né? Senhor Ricardo, cadê isso? Ditadura militar. Muito bem. Como o senhor é muito jovem, o senhor não viveu aquela época que eu vivi. Os militares, vamos lá. Vamos citar dois que eu conheci. Um está vivo, o general Santa Cruz, outro faleceu, o general Figueiredo. Eu conversei pessoalmente com o general Figueiredo. Essa é ficar claro. Os militares, quando assumiram o poder, estavam habituados, eu disse no programa da dona Maria Gabriela. Militares estão habituados a comando, quer dizer, a comando bélico, segurança nacional. Militar não foi treinado para dirigir nação. Então, a ditadura militar, no que concerne, veja o senhor, a esse direito de expressão, no que concerne a isso, foi um fracasso. No que concerne a isso, no que concerne, veja o senhor, ao desenvolvimento do país, foi durante o período que a imprensa gosta de chamar de ditadura militar, que ela não diz que agora é ditadura financeira, não diz, não parece. Foi naquele período que se desenvolveu a indústria nacional, como talvez só na época de Getúlio Vargas tenha ocorrido. Então, eu não posso olhar para aquele período só para ser simpático e dizer período meio, não. Isso que faz o PT, não. Eu digo o seguinte, os militares foram ruins no poder no que concerne ao direito de expressão, que tem que ser livre. Tem que ser livre. Vocês têm que ter direito de então, fizeram besteira, uma atrás da outra. O que tem, por exemplo, que o senhor, o grande cantor da banda 24, o que tem que ele faça uma música? O que tem isso? Easy pedir. O que tem que o senhor, aquele que está o senhor hoje, o André, não é da geração do André,
O que tem que o senhor Jorge André cante? Como é? Para quê? Flores? Como é? Como é o nome da música? É da geração. Para não falar de flores, coisa assim, né? Fala, todo mundo lembra da música. Olha bem, qual é o problema de cantar aqui? Então isso foi besteira. Besteira. E agora o que é pior, que eu vou dizer que o senhor não sabe. Os militares não sabiam o que estava acontecendo do ponto de vista macroeconômico, isso que é pior. Quem mandava era quem continuou mandando hoje. Isso aqui dá raiva. Falo da ditadura, quem mandava, não vou dizer nome, são os mesmos senhores que estão na presidência do Senado. Paulinho. O senhor sabe quem é? Então vou dizer o nome. Sua Excelência, o senhor Antônio Carlos Magalhães. Sua Excelência, Excelência. Inimigo da pátria, mas Excelência. Sua Excelência, o senhor Antônio Carlos Magalhães. Era daquela época. E tantos outros. Hoje defende a democracia, porque aí não tem nada de democracia. Nada. Nada. É falso. Democracia, se no programa de televisão fosse 3 minutos no cada um ou 2 do Limão Bahia, mas com 3 jogos de futebol. Imagine que a seleção brasileira vai jogar com um time pequeno, qualquer, um time de São Miguel Paulista, pronto, que é um timezinho lá, de rua. Então, vamos fazer. Vamos dar exemplo. Tem que ser 45, não tem pra cada um. Ou então não joga. Ou joga 45 ou não joga. Agora, no horário político, 30 segundos contra. Não tem sentido. Então, não há democracia. É mentira. Isso é mentira. Agora, os militares fizeram o que? Seu movimento nacional. Fizeram. A educação começou a piorar naquela época. Vem piorando muito, mas começou a piorar naquela época. Foi, não sei se algum dos senhores estudou isso, a lei de diretrizes e bases. Começou naquela época. Se não me engano, não tenho certeza. Se não me engano, é 67. Entendeu? Então vem piorando. Os militares, se o senhor olhar, veja bem, eles atuaram de maneira soberana no que concerne a segurança nacional. A Amazônia não tinha o que tem hoje. Hoje a Amazônia está cheia de missionários, entre aspas, geólogos. Né? Hoje a Amazônia já é quase uma região que não é nossa. Quase. Por quê? Pela riqueza. Então, quando olhar para o período da história, o senhor tem que olhar para ele de maneira isenta. O senhor tem que olhar para ele, se possível, tentando colocar o senhor mesmo, tentando dispor-se fora do sistema. É difícil assim, mas tem que ser assim. Tem que olhar a história do mundo toda. Se o senhor olhar, por exemplo, para Surbanipal, o senhor te meu Deus, como foi aquilo terrível, arrancava a pele das pessoas vivas. Entendeu? O senhor olha para o Império de Carlos Magno, o senhor olha para o Império Romano, o senhor tem que olhar para o processo histórico. Nós estamos num momento crítico. Crítico no nosso país. Crítico. Então a ditadura militar já passou. Hoje, se o senhor olhar, as Forças Armadas estão desmoralizadas totalmente. Totalmente. Eles não têm dinheiro para pôr combustível em avião. Uma coisa que era bonita no passado, que era, eu sei que eu fui militar, que era o militar ficar o dia inteiro no quartel, criava-se um sentimento de cooperativismo, criava-se amizade, nada disso existe mais, ele tem que sair porque não há comida no quartel. Então, o senhor vê, foi criado o Ministério da Defesa, isso é um absurdo, isso é um contrassenso, que colocou-se para dirigir oficiais generais um indivíduo que nem militar, porque não tem nada, não entende nada daquilo. A disciplina castrense, que é fundamental, foi quebrada. Então, hoje a situação está pior do que naquela época. Agora, repito, se o senhor perguntar, eu aceito tortura? Claro que não. Claro que não. Eu aceito que a empresa toda hora morou? Claro que não. Claro que não. Eu sou um homem a favor de tudo aquilo a que o ser humano tem direito. Eu sou um homem que defende o direito a nascer. Eu sou contra o aborto. Qualquer forma. Eu sou um homem que sou contra a pena de morte, porque ela é uma medida extrema. E há exemplos numerosos na história da humanidade de indivíduos foram condenados a pena de morte, depois se viu que eram inocentes. Não há como se retratar. Por pior que seja o criminoso, que seja enjaulado por aí da vida, mas que ele não seja eliminado. É uma vida que está ali. E onde há uma vida, há uma fagulha do Criador. É assim que eu penso. Eu sou um homem a favor de tudo aquilo, eu repito, a que um ser humano tem direito desde que ele nasce. Ele tem direito a respirar ar puro. Ele tem direito a se alimentar. Ele tem direito a ter uma família. Ele tem direito a ter uma residência. Ele tem direito a ter cuidado de saúde. Ele tem direito a estudar. Ele tem direito a aprender a olhar para fora e para dentro de si mesmo. E ver que todos nós integramos uma só família. A família cósmica, situada num planetinha pequenino, um pálido ponto azul dentro do oceano cósmico. É assim que eu penso. Ok? Ok?
Pessoal, eu gostaria que vocês pudessem entregar a pesquisa da mesa ao lado aí, que é importante para a gente poder organizar melhor os eventos. Para que a gente possa fazer. Obrigado. Quantos votos ele ganhou aqui? Thank you.